Satoshi! Gabi, como é que me achou, hein? Do mesmo jeito que essa minha dentadura. Olfato. Você tem cheiro de dentadura. Ah, fala sério. Eu preciso de alguém que me ajude a navegar pelas URLs. A internet mudou muito desde que eu a inventei com o Ogor. Brincadeira, ele não fez nada. Bom, eu entendo bem de internet, né? Gêmeos, esse moço é o Satoshi Nakamoto, o brilhante inovador, disruptor e inventor anônimo do Akicoin. É Bitcoin. Ah, não é Aki por causa da sua acne? Aí, você não pode provar que eu tenho. Depois de inventar o Aki Bitcoin, o Satoshi desapareceu. Ninguém ouve falar nele desde 2010. Bom, não vamos perguntar sobre sua identidade nem quantas espinhas você tem, mas precisamos fazer uma pergunta importante. Bom, estamos divididos entre vender nosso fliperama vintage por dólares ou bitcoins. Qual é o melhor? Eu poderia falar ou poderia mostrar que estamos na internet. Opa, esse é o primórdio da internet. Muito tempo antes de usarmos papel moeda, as pessoas usavam coisas como conchas. Isso faz sentido. Elas são tão lindas. E ainda podem ser um biquíni incrível. Ah, meus olhos! O povo algonquino usava conchas para fazer contas chamadas wampum. Quando os europeus chegaram na América, os algonquinos negociavam com eles usando o wampum como dinheiro. E o wampum foi uma excelente escolha para a moeda porque era forte. Dinheiro bom é forte? Devemos usar meus ursos de goma. Estão endurecendo no meu bolso há semanas. Au! Ah, não. Quando eu falo forte, quer dizer que era difícil de conseguir ou criar. E os ursos de goma não são uma ideia péssima apenas por serem nojentos. Também são má ideia porque são fáceis de fazer. Bom, e o que impediu o povo algonquino de produzir 1 milhão delas? Um número limitado de conchas aparecia no leito do mar a cada ano. Peguei uma! E cada wampum era feita à mão, o que exigia muito tempo e habilidade. E quando a Rano conseguiu peles em troca de wampum, o trabalho duro de caçar foi trocado por uma coisa igualmente difícil. O dinheiro difícil de ser feito mantém o seu valor. Que legal! O wampum parece a forma perfeita de moeda. Os europeus também achavam, até as coisas mudarem. Quando ferramentas especializadas chegaram da Europa, fazer wampum ficou mais fácil e rápido. Os europeus também começaram a criar wampum falsa, sem conchas, usando materiais como pedra ou então vidro. De repente, o wampum que o Arrano tinha guardado não valia muito no comércio com a Europa. Quando ficou fácil fazer o dinheiro, o valor comercial desapareceu. Tá bom. Então, precisamos de uma moeda difícil de achar. Que tal o ouro? É uma boa ideia. O ouro é raro e difícil de minerar, mas como o ouro é pesado e difícil de carregar, os governos começaram a usar um papel moeda que representava o ouro, enquanto guardavam o ouro num cofre. Como um cupom que se troca $5 de papel moeda por $5 de ouro? Exato! O governo não podia imprimir mais dinheiro sem minerar mais ouro, e funcionava bem. As pessoas ficaram ricas e a sociedade prosperou. Papel moeda faz bastante sentido. Mas aí os governos ficaram gananciosos e, em vez de produzirem a quantidade de papel moeda equivalente ao ouro, começaram a imprimir mais dinheiro sem parar. Papel moeda não faz muito sentido. As pessoas trabalhavam a vida toda para guardar papel moeda e acabavam perdendo tudo para a inflação quando o governo facilitou a criação de dinheiro. Parece exatamente o mesmo problema da wampum de concha. E quando o dinheiro é fácil de criar, a sociedade começa a quebrar. E como fazemos um dinheiro fácil de carregar, mas que seja difícil de criar? Bom, uma solução é o Bitcoin. Em 2008, eu fiquei irritado com o dinheiro do governo, com a corrupção, a manipulação, então eu criei uma moeda digital. Dinheiro que é mantido num computador, né? Exato. Dinheiro digital que pode ser enviado de uma pessoa para outra sem o envolvimento de nenhum banco ou governo. E a melhor parte é uma moeda forte. O cara que desprezou meus ursos de goma acha que dinheiro de computador é forte. É a moeda mais forte já inventada. É muito difícil fazer mais Bitcoin. Cada moeda nova só é adicionada ao estoque depois que um computador trabalha muito para solucionar um problema de matemática em que não há atalho. E a resposta custa tempo e energia. Tá, mas se tá num computador, eu não consigo copiar e colar? Não com o Bitcoin. Olha, existe um registro público de cada Bitcoin que já foi criado. Se chama blockchain. É como um quebra-cabeça. E cada Bitcoin tem um formato único. Como todo mundo pode ter uma cópia desse registro público, se alguém tentar falsificar um Bitcoin, 18 quilos de ursos de goma, 2 bitcoins. ele não vai se encaixar no quebra-cabeça. Vai ser rejeitado pela rede antes de qualquer pessoa usar. Por isso o Bitcoin é tão seguro contra criminosos e contra o governo.
Falou criminosos 2 vezes. E ao contrário do dólar, que pode ser impresso infinitamente, sempre vai existir somente 21 milhões de bitcoins. É quase impossível inflacionar ele. O único jeito de conseguir é ganhar ou comprar de alguém que tem. Ahá! Sem querer ofender, mas se você controla o Bitcoin, não pode manipular ele igual ao governo? Eu não controlo ele. Esse poder não é de uma pessoa. Ele é controlado por uma rede pública de usuários de Bitcoin e qualquer pessoa pode participar. E se alguém quiser mudar alguma coisa no código do Bitcoin, precisaria que a maioria dos milhões de usuários de Bitcoin concordasse. Do contrário, a alteração não acontece. E quando é que a maioria de nós concorda em alguma coisa? Papel higiênico de folha simples é um lixo. Tuxê. Nossa, eu não sabia que um dinheiro inventado podia fazer tanto sentido. Atualmente, milhões de pessoas enviam Bitcoin instantaneamente de forma barata para outras pessoas do mundo todo, sem intermédio de nenhum banco ou governo. E como o Bitcoin é uma moeda forte e não pode ser impresso, quanto mais pessoas usam, mais valioso ele fica. Emily, se a gente aceitar o Bitcoin do Lion, pode ficar rico. Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos. Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. E como ele ainda está sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invista no que está disposto a perder, já sabemos. Legal, acho que entendi. Uma boa moeda deve ser fácil de usar, mas deve ser difícil de criar. E como o Bitcoin é digital, é rápido e barato de usar, além do blockchain dificultar a inflação. Obrigada, Sr. Satoshi. Cadê? Sr. Satoshi? Ele foi embora? Ou será que ele nunca esteve aqui, hein? Oh, tem cheiro de dentadura, ele esteve aqui sim.